teu filho como ferramenta nessa noite. Ah, Senhor, a mão da Chupinegueira trazendo a resposta que nós temos pedido e te clamado. Senhor, se tiver que nos confrontar, nos confronta, porque nós precisamos ser libertos. E por muitas vezes nós nos examinamos, mas a gente não encontra erro, mas o Senhor vai lá, vai no profundo e arranca todo o mal, Senhor. Enquanto Ele estiver pregoando a tua palavra, trabalha nas causas dele, Senhor. Toma sua esposa, seu filho, toma, Senhor, o bebê que está no ventre, vai trabalhando, Senhor, nessa família. Eu creio, Senhor, que grandes bênçãos vão vir para a vida do teu filho, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. A mãe disse que já veio dois pregadores aqui falar sobre Jonas. Eu creio que eu serei o terceiro. Olha só a Bíblia, irmãos. No livro de Jonas, capítulo de número 1. Meu Deus. Livro de Jonas. Vem Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, depois vem Jonas. Isso. Depois de Amós, Obadias e depois Jonas. Fica antes de Miqueias, antes de Naum. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Ah, tem um telão aqui. Ah, não deixa de trazer sua Bíblia não, irmão. Joga. Eu leio um, Posso pegar? os irmãos do dois. Amém, irmãos? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio foi, chegou-se a ele e lhe disse: que estás fazendo? Levanta-te, clama, meu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos ler todos juntos o verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para sabermos por e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Podem se assentar, louvando, adorando e bendizendo aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Antes, gostaria de agradecer essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui com a pastora Cláudia, com seu rebanho. Para mim é uma honra poder estar aqui. A pastora Cláudia, a missionária Cláudia, fica à vontade, né? E pastoreia, né? Pastora. É uma pessoa que a gente tem, né, tem uns 3 anos que a gente sempre está se falando, eventualmente. A pessoa que a gente aprendeu a amar, gostar. E eu creio que essa igreja está sendo presenteada por Deus
por ter uma mulher de frente nesse trabalho, uma pessoa que leva a obra de Deus a sério. Ela que esteve lá na igreja onde o pastor veio, lá em Marabáia, lá em Tiguá, foi lá pregar a palavra do Senhor Jesus. Alguém conhece aqui Tiguá? Só uma pessoa, né? É conhecido não. E ela esteve lá, a uma roça. Deus nos levou para aquele lugar e fizemos uma grande obra. E desde lá temos essa amizade. Graças a Deus por isso. A mensagem de hoje, irmãos, nos fala, o tema é fugindo da presença de Deus. Você e eu aprendemos de muito tempo a história de Jonas. Creio que todos nós aqui, a grande maioria, conhece a história de Jonas. Jonas, desde quando nós éramos criança, desde a escola bíblica dominical, ali na Assembleia de Deus da Aracangi, nós aprendemos sobre Jonas. Aprendemos que ele foi engolido pelo peixe. Sempre quando nós falamos de Jonas, ou você ouve falar desse personagem, logo você lembra do peixe, porque ele foi engolido pelo peixe. Mas ao decorrer da história, você vai ver que não é nem tão importante o peixe que engoliu Jonas, e nem tão pouco, muitas das vezes, também não é tão importante também o próprio Jonas. Mas o mais importante nessa lição é a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz se tornar importante a qualquer um de nós. Eu não sou importante porque eu estou aqui na frente dos irmãos com um paletó, com uma gravata, bem apresentável aos irmãos. Os irmãos não são importantes porque muitas das vezes têm suas dificuldades, seus problemas, seus dilemas, e saiu da sua casa e veio até aqui para adorar e bendizer o único que é digno de toda adoração e todo louvor, somente porque você tem uma história. Mas o que nos valoriza, o que nos torna importante é a presença de Deus. E a passagem de Jonas, nós sabemos que Jonas, ele era um profeta um pouco diferente. Ele foi um profeta, o primeiro profeta, que ele sai das terras de Israel para pregar para o gentio. Jonas, ele não está pregando ali para os judeus, não está profetizando para os judeus. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que profetiza, que vai pregar longe das terras de Israel, vai pregar para os gentios. Nós sabemos que os gentios e o povo judeu não se davam, porque o povo judeu era um povo separado, um povo que iria ali cumprir todas as profecias ali ditas por Deus. E quando nós falamos gentio, estamos falando todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não tinham nenhum sangue que corria nas suas veias ali do judaísmo, ali sendo judeu. Então, quando nós falamos gentios, os gentios eram considerados pelos judeus um povo amaldiçoado, um povo que não merecia ali ser profetizado nada para eles. Eles não mereciam nada ali de bom para que Deus pudesse fazer para os gentios naquela época, naquela ocasião. Então, um bom judeu naquela ocasião, ele se misturaria com um gentio. Então, essa profecia que chega a Jonas não é algo particular de Jonas, não é o que Jonas gostaria de estar fazendo, porque nenhum outro antes dele foi fazer isso e pregar para o gentio, profetizar para o gentio nessa ocasião, aqui nessa época, antes da vinda do Messias, da vinda de Jesus. E o texto que você leu juntamente comigo diz que a palavra
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós sabemos, nós estudamos e aprendemos que Nínive era a capital do povo, do reino, do país da Assíria. Nós sabemos que Nínive era, assim, a capital, era o que existia de mais belo naquela época, longe de Israel, longe de Jerusalém. Era uma cidade, era um povo muito grande, muito rico, mas que não adorava e nem bendizia o nome do Senhor Jesus Cristo, não bendizia o nome do nosso Deus, do Oxalá, do nosso Criador. Então a palavra de Deus vem a Jonas pedindo para que ele saia da onde ele estava, para ele ir para uma outra cidade, para a cidade do gentio, para a cidade das pessoas que não eram crentes, para ele pregar, para ele profetizar. E o texto diz: levanta-te para a grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus, quando ele olha dos altos céus para a cidade de Nínive, ele não vê ali um bom comércio, ele não vê as coisas melhores que existiam naquela cidade. Podemos comparar Nínive como o Rio de Janeiro hoje. É uma cidade bonita. Se você puder, se você já foi no Cristo Redentor, é uma paisagem linda. Se você for no Pão de Açúcar, é outra paisagem maravilhosa. Mas Deus, quando olhou para a cidade de Nínive, ele não olhou para isso, mas ele olhou para a maldade que estava naquela cidade. Deus olhou para a maldade que estava ali, entranhada dentro daquela cidade, daquele país, daquela maior fortaleza que existia naquelas épocas. E Deus disse: vai lá, Jonas, e clama contra aquela cidade. Vai lá, Jonas, e profetiza contra o Deus daquela cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Nós sabemos que a cidade de Nínive, ali era uma cidade idólatra, era uma cidade a qual pegava seus inimigos. Quando os assírios pegavam os seus inimigos, eles levavam para dentro da cidade de Nínive. Quando pegava aquelas mulheres que ali vinham como escrava, eles tinham o prazer de pegar muitas vezes as mulheres grávidas. Eles abriam as córeas disso, eles abriam a poder de espada o ventre daquelas mulheres, e ali eles cortavam ali as cabeças dos neném. Eles eram um povo sanguinário. A Bíblia vai nos dizer que Deus olha para aquela cidade como quem diz: basta, vai lá e clama contra aquela cidade. E nos dias atuais não é diferente. Nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. A televisão nos mostra um país muitas das vezes que não existe. Você vê um filme, muitas das vezes mostra um mundo que não existe. E quando você vai ler, muitas das vezes o noticiário, vai ver o noticiário, você vai ver que não é nada daquele jeito. É pai matando filho, é filho matando pai, é mulher roubando o marido de outro, é família sendo destruída, é tudo indo de mal a pior, é tudo caminhando para o fim. Todo dia, agora já é uma coisa até normal, você ligar o noticiário e ver que pai estuprou filha foi morta pelo pai. Isso é normal para essa sociedade. Mas Deus, ele já olhou dos seus altos dos céus, ele olhou para mim e ele olhou para você, e ele disse: basta, esse mundo está caminhando de mal a pior, mas nós que estamos sendo salvos, nós estamos caminhando para a consumação do século, para a nova Jerusalém, que é descida do céu. Diz a palavra do Senhor
que Deus manda Jonas ir para Nínive. Acompanhe na sua Bíblia, pode pregar para os irmãos acompanhando. Diz o texto sagrado que Jonas, ele coloca no seu coração o desejo de fugir diante da face do Senhor, no verso 3. Diz a palavra do Senhor que ele foge. Em vez de ir para Nínive, para o Oriente, ele foge. Ele vai para o Ocidente, ele vai para Tarso. Fugimos da presença do Senhor Jesus Cristo, porque ele não queria ir para Nínive, ele não queria ir lá pregar. Eles sabiam que era um povo sanguinário, era um povo perverso. Jonas não queria ir para aquela cidade. Diz a palavra do Senhor que ele resolve fugir. Diz o verso 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e faz-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós sabemos que Jonas, ele fugiu da face do Senhor, ele pagou para entrar no barco, ele pagou para entrar no navio, para fugir diante da face do Senhor. Diz o texto sagrado que Deus mandou uma tempestade ali naquele navio, naquele mar, e ali fez aquela embarcação e a pique é quase naufragar. Muitas das vezes, irmãos, nós que tivemos esse privilégio de nascermos num berço evangélico, a gente vê muitas pessoas falando que está passando pela prova, é prova, é prova, é prova, e nunca passa. E muitas das vezes o que acontece não é que a pessoa está na prova, pastora Cláudia. Muitas das vezes a pessoa está na desobediência com Deus. É prova ou desobediência? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. É prova ou desobediência? É prova ou desobediência? Se você estiver na prova, você irá passar e o Senhor irá te aprovar. Se a doença que você estiver passando for uma prova, fique tranquilo que Deus irá entrar com providência e no momento oportuno Ele irá te dar a cura. Mas se for desobediência, você tem que analisar a tua vida, fazer uma reflexão da sua própria vida e ver e pedir a Deus para que Deus venha ter misericórdia na tua vida, misericórdia de você, para que você possa se consertar diante do Senhor Jesus. Diz o texto sagrado que Jonas estava tranquilamente dentro daquele navio em meio à tempestade. Diz a palavra do Senhor que Deus, Ele ali quase fez aquela embarcação naufragar. Diz a palavra do Senhor que os marinheiros ali lançaram sorte para saber o que estava acontecendo, qual era o Deus de quem que estava enviando aquilo. Eu não sei o que eles fizeram lá, irmão. Não sei o que querem se lançar sorte. Eu não sei se eles tiraram o Paulinho, deram um, eu não sei. Eu não sei o que era. Eu não sei. Eu me esforcei para saber o que é tirar sorte. Pesquisei bastante, mas eu não sei o que eles fizeram. Eu sei que a sorte caiu sobre Jó. Mas eu sei também que depois da descida do Espírito Santo não precisou mais dessa sorte. A gente bota o nosso joelho no chão e clama a Deus e a resposta vem do céu. Diz a palavra do Senhor que a sorte caiu sobre Jonas. Que Jonas, do jeito que ele estava lá dentro do navio, o pessoal chamou ele e falou: rapaz, por que você não está clamando o teu Deus? Está todo mundo aqui clamando o seu Deus, você está tranquilamente aí, o problema está com você, Jonas. O problema está comigo. Deus mandou fazer algo e eu não fiz. Eu resolvi desobedecer a Deus. Diz a palavra do Senhor que os marinheiros, eles simplesmente lançaram Jonas no mar. E sabemos que Jonas ali, Deus preparou um peixe, e aquele peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro do ventre do peixe, dentro do mar. 72 horas dentro do mar. E ali dentro do mar, nós sabemos, dentro do peixe, ele ora a Deus. Ele pede a Deus para que Deus venha ter misericórdia dele, para que aquilo não
iria ali ocasionar a sua morte. Diz a palavra do Senhor no capítulo 2 do livro de Jonas: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia não tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixavam suas próprias misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Meu Deus! Jonas fez uma oração. Ele viu que ele estava em desobediência com Deus, e ele fez uma oração singela e simples. As orações, muitas das vezes mais sinceras, nós fazemos dentro da nossa casa, no nosso quarto, ajoelhado na nossa cama. Muitas das vezes você não vai ter coragem de falar com um irmão teu o que você faz, para uma irmã tua o que você faz, ou o que você fez. Mas em secreto com o teu Deus, você pode falar com os teus olhos dobrados. Aleluia. Porque muitas das vezes o problema que você está passando, as dificuldades que você tem passado, as dores que você tem sentido, muitas das vezes não é uma prova na tua vida, muitas das vezes não é uma aprovação de Deus, muitas das vezes é uma desobediência que você tem passado nisso. Agora você há de convir comigo que muita coisa que você tem passado, tem chorado e tem te ferido, é para você se achegar mais a Deus. Porque de repente, se a tua vida estivesse a mil maravilhas, nem você nem eu estaria aqui na noite desse dia. Mas Deus fez você chorar, Deus fez você gemer, Deus ele fez você sofrer no calado e no silêncio. As tuas lágrimas rolaram e ninguém pôde te ajudar. As tuas lágrimas desceram e ninguém pôde estender a mão para você. É porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus ele tem uma chamada na tua vida. Deus ele tem um projeto na tua vida que nem o inferno, nem os demônios, nem nada, nem a altura, nem a profundidade, nada irá poder te separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas. Diz a palavra do Senhor que o peixe ele vomita Jonas ali já na cidade aonde ele já deveria ir desde o começo. Diz o texto sagrado que Jonas começa a pregar naquela cidade. Acompanhe comigo no capítulo 3, verso 1, que diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia:
ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de sacos de pano, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. A pregação de Jonas era a mais simples que eu já vi. Eu já estou aqui quase 40 minutos pregando. Jonas, ele pregou apenas 5 palavras. Jonas, ele falou apenas 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e essa cidade será destruída, em outras palavras. Ele ficou 3 dias andando ao redor daquela cidade, dizendo: ainda 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Será que eu e você teria coragem de chegar numa cidade inimiga, e a cidade era inimiga de Jerusalém, inimiga de Israel, e pregar isso? Daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Mas Jonas teve essa coragem. Jonas pregou a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ali aqueles homens cruéis, aquele povo ruim, aquela gente ruim, creu em Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que mais de 120 mil almas foi salva com essa pregação. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você poderia glorificar mais um pouco o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Por 120 mil almas que foi salva. E a pregação ainda continua. Estamos numa época que temos mais que pregar a volta de Jesus Cristo. Você está passando por dificuldade, Deus vai resolver o teu problema. Se você estiver com câncer, pode crer que Ele vai te curar. Aleluia. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas de câncer, câncer de estômago, câncer na garganta, câncer e por aí afora, câncer HIV. Eu já vi muita gente sendo curada. Mas você vai ser curado, mas amanhã ou depois você irá morrer de novo. Irá morrer. Daqui a 100 anos, provavelmente nem eu nem você estará aqui. Estaremos mortos se Jesus não voltar. Então, se Jesus te curar hoje, você vai morrer amanhã. Daqui a um tempo vai morrer. Ele vai te curar para um propósito, para que alguém creia que Ele pode te curar. Mas o mais importante não é a cura. O mais importante não é a tua saúde restabelecida, ou a tua vida financeira restabelecida, ou a tua vida sentimental restabelecida. Mas mais importante é a tua salvação. Aleluia! Fala para o teu irmão aí, mais importante é a tua salvação. Mais irmão. importante é a tua salvação. Mais importante é a tua salvação, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que Jonas pregou por 3 dias e ele saiu daquela cidade. Acompanhe comigo no capítulo 4 para nós encerrarmos. No capítulo 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para casa, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma borboleta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado
E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho, um verme, no dia seguinte, ao subir da alva, o que feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, mas não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você glorificou a Deus por aquelas 120 mil almas, mas Jonas ficou revoltado. Jonas ficou cheio de ódio. Jonas, ele saiu da cidade, ele foi para frente da cidade, ele deitou num lugarzinho e ficou olhando para aquela cidade para ver Deus destruindo aquela cidade. Não conseguiu gravar nada do que eu falei muito, mas pelo menos guarde isso em seu coração. De repente eu atravessei 4 municípios para me chegar aqui hoje, para falar apenas isso. O que me chama a atenção na obra do Senhor, há alguns anos eu caminho com Ele, é que muitos chegam viciados, muitos chegam cheios de problemas, como eu e você chegou, e entra e sente esse calor, essa presença de Deus. E quando você menos imagina, você vê aquele viciado, aquela pessoa que a sociedade não queria, aquela pessoa que a sociedade desprezava, ele chega, ele é liberto. Quando você menos imagina, ele está dando glória a Deus e aleluia do teu lado. Aleluia. E quando você menos imagina, ele está sendo batizado com o Espírito Santo, está falando isso. E mais à frente, aquela pessoa, aquela mulher que muitas vezes a sociedade também não queria, a família não queria, ela está restaurada pelo poder que ela não tem. Amém. E quando você menos imagina, ela está de frente no trabalho, pregando, orando, cantando, glorificando o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós se deparamos com a ingratidão. Lá onde nós dirigimos aquele trabalho, aquela igreja, nós vimos muitas ingratidões. Não tem coisa mais dolorosa do que a ingratidão. Você ajudar a pessoa, você estender a tua mão, e depois essa pessoa simplesmente virar as costas para você e falar mal de você. A ingratidão. E Deus, ele não gosta disso. Tem uma coisa que Deus detesta, é a ingratidão. Meu Deus. Jonas era um profeta de Deus. Ele era um pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele profetizava aquilo que Deus mandava ele falar, mas tampouco ele vivia o que ele pregava, porque ele estava revoltado que aquele pessoal se converteu. Então você há de convir comigo que nem sempre quem está cantando, está pregando, está orando, está vivendo aquilo que está falando. Não adianta você fugir da presença de Deus, que Deus ele vai atrás de você aonde você estiver, Jonas. Seja quem você for, Deus ele está atrás de você, e você irá se achegar do jeito que Ele quer. Aleluia. A ingratidão de Jonas ficou revoltado.
irmão presbítero, íamos a um certo lugar e passamos, tinha uma menina, Alessandra, o nome dela, sentada na porta da sua casa, era desviada da casa dele. E eu falei com esse presbítero: vamos ali falar com a Alessandra. Não vamos falar com ela não, essa está entrega ao Satanás. Hoje esse presbítero, ele está terrivelmente nas drogas, de virado, precisando de Jesus. Era um ótimo presbítero, pregava aquela beleza, cantava aquela beleza, um grande homem de Deus, mas tampouco vivia o que falava. A ingratidão, irmão, só revela aquilo que nós somos. E Deus odeia ingratidão. Deus não gosta de ingratidão. A tua mãe e teu pai te cria com maior dificuldade. E você cresce e você fala: eu não pedi para nascer. Deus, ele não gosta disso. Deus odeia a ingratidão. Seja grato. Mas pastor, eu passei por algo na minha vida, e isso que eu passei me fez estar magoado com essa pessoa, que eu sei que se converteu, eu sei que essa pessoa hoje ela é crente, mas eu tenho uma mágoa dessa pessoa. Essa pessoa ela falou algo para mim no passado, e isso feriu meu coração e me abateu, e é por isso que eu sou assim hoje. Deus está falando nesse lugar. Aleluia. Jonas se revoltou, que aquelas 120 mil almas se converteram, e ficou longe da cidade, esperando Deus destruir aquela cidade. E Deus falou para Jonas: Jonas, por que você está assim, Jonas? Por que você está com essa raiva? Você não fez nada com essa planta que um dia ela cresceu, no outro dia ela morreu, você não fez nada. E você está com essa raiva, e você está com essa ira, e você não tem a mesma compaixão por esse povo, que não sabe discernir nem a mão direita e nem a esquerda. Eita. Você pode pregar, você pode cantar, você pode ter os 9 dons, você pode ser quem você for, mas se você tiver o amor, se você não tiver o amor, de nada irá te adiantar. Jesus está às portas. E a pregação hoje é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo no Espírito Santo de Deus. É isso que você está sentindo aí, é o reino de Deus, irmão. Isso que você está sentindo aí não é apenas uma emoção. O que você está sentindo aí é a presença de Deus, que esse mundo não pode ter, não pode sentir. O dinheiro deles não pode fazer ele sentir essa paz que você está tendo. Tantas pessoas ingratas na casa do Senhor. Jonas se revoltou e Deus falou com Jonas: isso não é razoável. E esse livro de Jonas é o único livro que termina com uma pergunta. Verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, porque estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Termina assim. É o único livro, se não me falha a memória, que termina com uma pergunta. A igreja de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio fazer aqui na noite desse dia. Eu sei que eu vim buscar a presença do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que eu irei sair com essa presença. A presença de Deus não é para estar apenas nessas paredes, é para estar dentro de mim e de você. É verdade. E o apelo é esse. Tem alguém aqui? Pastor, eu fui crente já, mas eu saí por causa dessa palavra. Mas o amor de Deus mais uma vez te alcançou na noite desse dia. Aleluia. Pastor, eu vim hoje, mas eu gostei e eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador e eu quero andar com Ele.
Aleluia. Tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui que não é evangélico? Levante sua mão só para me saber. É só para me saber. É só levantar sua mão. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor? Levanta sua mão, não fica com vergonha não. A pessoa que está do teu lado não vai pagar tuas contas amanhã não. Não vai curar, não vai resolver teus problemas. Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta sua mão. Diga, eu não sou. Todos aqui são evangélicos, diga amém. Amém. Deus possa abençoar os irmãos e irmãs. Feche seus olhos. Ó Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. O nosso desejo é que pessoas se convertam a Ti. Mas, Senhor, muitas das vezes se deparamos, ó Pai, com corações duros, com corações magoados, com pessoas que muitas das vezes, Senhor, estão longe do Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui está um povo, Deus. Ó Deus, esse povo tem que entrar no céu pelas portas comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus, que aonde tiver um crente, aonde tiver uma nova convertida, que saia da sua casa, Senhor, em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, querendo uma resposta, que nessa noite venha sair com a tua resposta. Em nome de Jesus. E a tua resposta é: aprenda a perdoar. Que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Espírito Santo de Deus, renova o teu povo, renova a tua casa, renova essas mulheres, porque, Senhor, essas mulheres representam suas casas, suas famílias. Pai, quantos filhos drogados, quantas pessoas drogadas, quantos maridos, ó Pai, alcoólatras, ó Pai, quantos maridos viciados, ó Senhor, quantas pessoas dentro da sua casa, ó Pai, na vida da prostituição, ó Pai, esse povo veio para te clamar em nome de Jesus Cristo. Visita esse parente, meu Pai. Visita, Senhor, essa pessoa, aonde estiver, na boca de fumo, ó Pai, no botiquinho, no prostíbulo, ó Pai, que uma noite, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós repreendemos toda a força do Satanás, toda a força dos demônios, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita, Senhor, nessa noite. Ó Espírito Santo, vai pelas vielas, vai pelos becos. Espírito Santo de Deus, vai até a casa dessa mulher, meu Pai. Ó Pai, vai até as encruzilhadas, Pai, onde fizeram trabalhos, ó Pai, de macumbaria, onde foi feito trabalho de feitiçaria, ó Pai, para acabar com a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, visita nessa hora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai com o teu fogo, vai com o teu poder, vai com a tua glória, e que essa pessoa, Pai, no próximo culto, possa contar as tuas maravilhas e os teus benefícios, porque o Senhor há de ter compaixão nessas vidas. Ó Pai, assim nós oramos, e agradecidos nós estamos, e só quem crê nisso, aplaude o Senhor Jesus bem forte. Pastora Cláudia.